Olá, sejam bem-vindos ao canal Mensagens Bíblicas de Paz e Reflexão. Hoje nós vamos trazer uma reflexão muito importante da Palavra de Deus, que fala sobre as palavras. As palavras, elas têm força, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, irmãos e irmãs, fiquem atentos a essa mensagem muito importante de reflexão da Palavra de Deus, que nós vamos ouvir a partir de agora. Um texto de manifestação bíblica que muitas vezes é posto para falar sobre nossas palavras é Tiago, capítulo 3, versículos 1 e 12. Mas nesta mensagem gostaríamos de mostrar algumas outras passagens que nos fazem pensar um pouco sobre as palavras que verbalizamos às pessoas. Com esse texto, veremos que, sem o devido cuidado, nossas palavras podem trazer uma maldição sobre nós mesmos. Consequentemente, mesmo que não tenhamos sensibilidade suficiente para não ofender os outros, devemos pensar em não trazer maldição sobre nós mesmos. Quem nunca se sentiu culpado por alguém, até na igreja, quando emerge um conflito? Tendemos a acreditar que estamos certos e os outros errados. Embora não haja conflito pessoal, mas eles tendem a dizer coisas ruins sobre essa pessoa para os outros. Muitas vezes, com a família. Começamos a equilibrar críticas e críticas até um certo ponto. Amaldiçoamos os outros, e é aí que reside o perigo por causa da promessa de Deus ao seu povo. Tente ler as seguintes escrituras para reflexão. Abençoarei aqueles que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então, quando amaldiçoamos o povo de Deus, podemos trazer uma maldição sobre nós mesmos. Sempre nos posicionamos cheios de razão e intocáveis, como os ungidos do Senhor, e nunca fizemos para pensar que talvez tocamos e amaldiçoamos alguém que é segurado por Cristo. Há uma boa escritura nos Salmos para meditar na tarefa e guardar a boca. Vamos ler. Senhor, vigie a porta da minha boca. Salmo 140, versículo 3. O Salmo 141 faz parte de uma oração em que o autor roga: ó Deus, que mantenha a minha boca fechada. E isso deveria ser uma rotina na vida do cristão. Devemos monitorar cuidadosamente nossa fala e sempre tentar manter nossos beiços limpos. O próprio Jesus Cristo ensinou que o que sai da boca é o que contamina o homem, e não o que entra. Mateus, capítulo 15, versículo 18. A vida em convivência com outras pessoas não é fácil. Mesmo dentro de nossas famílias, temos atritos e conflitos de ideias. Dentro da igreja cristã, existem conflitos semelhantes. Por isso, para saber como lidar com conflitos na igreja, é preciso, antes de mais nada, vigiar nossas palavras. E uma reflexão importante sobre as palavras, sobre o poder das palavras, é o seguinte: para cuidar da saúde do nosso corpo, precisamos cuidar do que entra em nossa boca. Não podemos comer porcaria e achar que teremos um corpo saudável. A alimentação saudável é o que resulta em um corpo saudável. Para cuidar da alma e o espírito, precisamos cuidar do que sai da nossa boca. Não pode sair palavras torpes de um coração bom. Em outro texto bíblico para reflexão sobre nossas palavras, lemos que Jesus também ensinou que da boca sai do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Portanto, quando nos iramos e temos a necessidade de falar com outra pessoa sobre alguém, por exemplo, falar mal, precisamos refletir sobre o que está prevalecendo em nosso coração. Se não temos a capacidade de controlar nossa vontade de falar mal de alguém, devemos duvidar se estamos andando conforme o Espírito Santo nos guia. E para nós buscarmos a santificação, devemos realizar um tipo de dieta eficiente contra a maledicência. E para seguir a nossa mensagem, vamos para outro texto bíblico para reflexão que fala de controlar o que falamos indiretamente. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Inclusive sobre nossa própria boca. Se não dominarmos nossa língua, estamos pecando ao falar mal dos outros com a finalidade de amaldiçoar.
A dieta do que sai da boca começa com muita oração e busca da presença de Deus para nos ajudar a não falarmos tudo o que queremos e tudo o que pensamos. O Espírito Santo deve ter poder em nós para que possamos controlar nossa boca. Saber que mesmo com raiva, irado, não devemos falar mal dos outros. Uma ironia é que muitos de nós acreditamos que devemos evitar falar mal apenas de outros cristãos. Quanto aos amigos de faculdade, parentes ou colegas de trabalho, não há restrições. Pensamos, mas não é isso o que o Espírito Santo nos ensina. Jesus foi preso e abatido como uma ovelha levada ao matadouro, e lá permaneceu calado. O nosso objetivo de selecionar cada texto bíblico para reflexão sobre o que falamos é que você está pensando ou quando estiver passando por uma situação que está te levando a falar mal da vida dos outros, mas quer acabar com isso. E o primeiro passo é o arrependimento. Quando nos arrependemos, estamos demonstrando a Deus que reconhecemos nossas falhas e estamos dispostos a mudar nossa atitude. Orando e pedindo a Deus por ajuda, certamente abrimos espaço para que o Criador haja em nossas vidas com o propósito de nos edificar. Um bom exercício prático para controlar a boca, falar mal dos outros, é o próprio jejum. Não apenas de alimentos, mas jejum de falar. Não necessariamente falar tudo, mas poder ser um jejum de não falar mal de nada e ninguém. Pode ser um jejum de críticas, ou ainda um jejum de falar mal da vida dos outros. As ideias são multiversas. Basta identificarmos nossas próprias fraquezas e, o mais importante, dar espaço para o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Que cada texto bíblico para reflexão deste texto ajude você a pensar em suas palavras de uma forma mais abrangente e profundamente de hoje em diante. Que cada texto bíblico para reflexão deste texto ajude você, meu amigo, minha amiga, a pensar em suas palavras de uma forma mais abrangente e profunda de hoje em diante. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, pois estaremos trazendo mais reflexões para você aqui no nosso canal, Mensagens Bíblicas de Paz e Reflexão. Que Deus esteja com todos nós. Um forte abraço e até a próxima.